Beleza, meus estudiosos? Vamos dar continuidade à aula. A questão é a seguinte, né? Nem todos os alunos têm o Profit Pro. Então, nem todos têm acesso ao gráfico de pontos. Esse não é o problema. Como eu já expliquei várias vezes, o que você está vendo na sua tela aí, seja candle, seja ponto, nada mais é do que uma representação gráfica, do que uma plotagem gráfica de dados que a B3 passa para sua corretora passa para sua plataforma manda para o seu computador, seu processador, sua memória RAM, sua placa gráfica, convertem nisso que você está vendo. E já que só o gráfico de pontos você só encontra no Profit Pro, as versões mais... Eu estou gravando essa aula na versão mais básica aqui, no XP Trader, né? É Clear Trader, Modal Trader, essas versões mais simples. Então nós vamos substituir o gráfico de pontos pelo gráfico de range aqui, ó, tá vendo? 12 range, você pode colocar 12 ou você pode colocar 13, não vai fazer diferença alguma. Se você colocar 13, ó, 13 range, as barrinhas vão ficar com 6 pontos. Ah, Fernando, mas 6 pontos é muita coisa para mim, eu prefiro um pouco menor. Você pode vir aqui, ó, e colocar 12, ó. Eu gosto do de 12, ok? Ou seja, cada barrinha dessa vai ter no máximo 5,5 pontos, que seria o meu stop máximo para aceitar nesse tipo de operação de gráfico atemporal. Então, escolhido aqui o gráfico de range, o operacional é exatamente igual da outra aula. Primeira coisa, nós vamos fazer o quê? Inserir a regra de coloração. Colocamos a regra de coloração aqui, ó, em cima das barrinhas. Depois nós vamos inserir o indicador 6P também em cima das barrinhas. Pronto, agora eu tenho plotado aqui todos os meus sinais de compra e venda, exatamente o mesmo operacional. Acontece o que? Agora eu vou acrescentar uma ferramenta que eu sinceramente acho é excelente. Eu acho que é uma ferramenta excelente para você filtrar operações, porque às vezes você pega um mercado lateral, por exemplo, como essa semana aqui, ó, que você teve um mercado lateral, e aí você fica tomando stops sequenciais. Eu sei que isso desanima o iniciante. O trader experiente, o trader que já tem uma boa bagagem, ele não se abala com uma sequência negativa de 4, 5, vários stops seguidos, porque ele sabe, como eu já expliquei várias outras vezes, já mostrei as tabelas para você de cálculo, sempre que eu operar com uma expectativa matemática positiva, no longo prazo eu vou sair lucrativo. Só que o trader iniciante não tem toda essa paciência e toda essa resiliência. Então eu vou acrescentar para você que é a minha obra-prima, que é o que eu considero a minha obra-prima, que é um indicador Stalker. Como é que você vai colocar ele? Primeiro você coloca uma média móvel para servir de base, tá? Lembrando que nós estamos no gráfico aqui, ó, de 12 ranges. Você vai colocar de 20 períodos, 12 range, 20 períodos. Pronto, ó. Como eu já falei, não faz diferença se ela é exponencial ou se ela é aritmética. Isso é só para servir de base para o nosso Stalker, tá? E eu gosto de deixar da cor branca. Você põe na cor que você quiser. Agora, em cima da média móvel, eu vou inserir a regra de coloração Stalker. Lembrando que é em cima da média móvel que eu coloco o Stalker. Pronto, agora eu tenho o quê? O indicador escrevendo compra e pintando a barra, só que eu só vou fazer operações em conjunto com o Stalker. Vamos analisar algumas situações aqui, ó. Nessa barra 9, dê um sinal de compra. Eu vou operar, se eu não tiver problema com stop, eu opero sem problema nenhum, ó, andou quase 6 pontos. Mas se você quiser ser mais criterioso, ó, a média aqui, ó, nosso Stalker tá branco, então você não opera, espera o próximo sinal. Olha aqui, ó, deu venda, pintou de vermelho e escreveu venda. O Stalker tá confirmando? Ótimo, opero. Ó, outro sinal de venda, Stalker confirmando, opero. Outro sinal de venda, Stalker confirmando, opero. Olha aqui essa barra 38, ó, deu um sinal de compra. Ela me deu quanto aqui, ó? 4 pontos. Ah, mas o Stalker não está confirmando, então eu não vou operar, ok? Outro exemplo aqui, ó, barra 21, deu um sinal de compra. Quanto que essa operação me pagou? 4 pontos. Ah, mas o Stalker não está confirmando, então eu não opero. Olha que operação linda. Pintou de vermelho, escreveu venda, Stalker confirmando, eu opero. Outro exemplo, ó, barra 13, escreveu compra, pintou de verde. Ah, mas o Stalker não está confirmando, então eu não opero. Essa operação aqui, ó, deu 16 pontos. O que você não pode fazer, uma hora você opera com o Stalker, outra hora você opera sem. Ou você determina que vai operar sempre com o Stalker, ou sempre sem o Stalker. O que você não pode a primeira operação eu faço com o Stalker, a segunda eu faço sem. Aí você começa a bagunçar tudo.
Olha um exemplo clássico aqui, ó. Pintou de vermelho, o Stalker tá vermelho. Eu vou vender? Não, eu não vou vender. Por quê? Porque eu preciso que ele escreva a venda também. Eu preciso da total confirmação. Nesse caso aqui, ó, eu não operaria. Eu ia preferir tomar esse stop aqui, por exemplo, ó, na barra 6, porque ó, eu tenho o Stalker confirmando, escrito venda, pintado de vermelho. Ó, me pagou só 2 pontos aqui, ó. Só que aí no caso ele voltou e me estopou aqui embaixo. Mas eu me sinto mais confortável sendo disciplinado e seguindo exatamente a regra do que, por exemplo, pegar um sinal desse aqui, ó, que eu não tenho um indicador escrevendo venda. Olha outro exemplo incrível aqui na barra 17, ó. Pintou de vermelho, escreveu venda, o Stalker vem vermelho confirmando, ó. Peguei uma quantidade enorme de pontos. Na barra 28, ó, pintou de vermelho, escreveu venda, o Stalker vem confirmando. Olha o tamanho desse movimento. Então, esses movimentos maiores aqui, você pode, por exemplo, sempre projetar 2 para 1. E você pode, né, quando você tiver com um pouco mais de experiência, você vai trazer no seu stop barra a barra e aí você vai pegar um movimento incrível como esse aqui, ó, de 40 pontos. Lembrando que nós estamos operando um gráfico atemporal. Você não acha conteúdo sobre isso na internet do Brasil. Se acha, acha muito pouco e de baixa qualidade. A nossa barra, né, esse desenho que você está vendo aqui, essa barrinha, ela é formada pelo quê? Pelo deslocamento do preço em função dos níveis e não do tempo, como o gráfico de 5 minutos. Com o tempo, com a experiência, você vai aprender, você vai tomar um stop desse aqui, ó. Ah, entrei nessa barra aqui, ó, pintou de verde, deu compra. Tomei um stop. Ah, entrei nessa aqui, ó, pintou de verde, deu compra. Tomei o segundo stop. Só que quando você entrar nessa daqui, ó, olha o tamanho do trade que você pega, ó, de 60 pontos. Então, você usar o Stalker, né, como uma ferramenta de confirmação, tá? Então você vai esperar o quê? Pintar a barra, escrever o que é para você fazer e o Stalker tem que vir confirmando. Tem uma aula só sobre o Stalker específica que eu vou deixar aqui também para quem perdeu essa primeira aula aí. Tá ok, pessoal? Operacional super assertivo, super lucrativo, só que você precisa ser rigorosamente disciplinado. Ou você vai operar com o Stalker ou sem o Stalker. Não tem um melhor e um pior, porque todas as nossas operações são com risco-retorno positivo e expectativa matemática positiva. Não é porque você entrou numa sequência ruim de prejuízo, obviamente que você não vai fazer nenhuma loucura, nenhuma insanidade, né? Mas se você fizer um bom gerenciamento, não alavancar demais, aliás, não alavancar, né, como eu sempre recomendo, e operar de forma cautelosa, seguindo o padrão de negociação do mercado, você vai ter sucesso com certeza nesse operacional. Beleza, meus estudiosos? Te vejo na próxima aula.